Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reflexão de sábado na página do Centro Espírita Francisco de Assis e simultaneamente para a página Sementeira Espírita. Que Jesus nos abençoe nesse momento, nos inspire e nos guarde, derramando sobre todos nós, nossos lares, nossos familiares, suas bênçãos de paz e luz. Estamos hoje no capítulo 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 27, aqui Emmanuel deu o título de Negócios e escolheu para a nossa reflexão o versículo que está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 49, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Essa é uma fala de Jesus para Maria, sua mãe, né? Para entendermos um pouquinho, foi naquela festa quando Jesus tinha 12 anos de idade que José e Maria foram à festa em Jerusalém e na volta para casa seguiram junto com a caravana e quando observaram, Jesus havia ficado para trás. Eles voltaram e encontraram Jesus no templo conversando com os doutores da lei. E quando Maria foi falar com ele, ele disse para ela essa frase: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Por aí a gente percebe a clareza do Espírito do Cristo, já com 12 anos de idade, né? O Espírito crístico que já tinha um entendimento daquilo que veio fazer aqui no nosso planeta. Às vezes, nós pensamos que viver no mundo e utilizar as coisas no mundo é pecado. Mas se a gente pensar nisso, a gente vai se prender muito e vai se reprimir demais. Então, antes a gente era ensinado que ou você escolhia o reino da terra ou o reino dos céus. Não tinha como um estar junto com o outro. Então, as coisas materiais eram tidas como coisas do pecado. Mas, se nós pensarmos bem, estarmos no mundo tem um alto propósito de aprendizado. Não tem como nós vivermos no mundo sem nós nos envolvermos com os negócios da matéria e sem buscarmos um crescimento material, uma vida sustentável que nos traga conforto, que nos traga segurança. Pensar em algo diferente disso é pensar que Deus nos colocou em algum lugar onde nós não podemos nem usar e nem usufruir de nada que aí se encontra, porque seria pecado. Seria como uma árvore proibida no jardim do Éden, né? Olha, diz Deus para nós, vou te colocar aí na terra, junto com todas essas coisas materiais, mas não se aproxime da matéria, porque tudo é proibido, né? Tudo é pecado se você se aproximar da matéria. E isso, se assim pensarmos, seria questionar os propósitos de Deus, da inteligência suprema do universo, que nada criou de inútil.
Pelo contrário, tudo criou visando a nossa evolução. O que nos faz pensar na fala de Jesus, quando ele nos chama a atenção para que nós tratemos dos negócios do Pai Eterno, é que nós precisamos entender que existem negócios e negócios, né? Existem negócios fundamentais e negócios essenciais. Dividimos assim apenas para uma didática. Fundamentais, aquilo que é fundamental, são os negócios da terra. É aquilo que nós precisamos para o nosso progresso material, para a nossa sobrevivência aqui enquanto estamos encarnados. Então, na existência, nós temos vários negócios que nos chamam a atenção e onde nós vamos atuar na experiência profissional, na experiência material. Mas em todos os negócios materiais, nós encontramos recursos, instrumentos para atingirmos os objetivos essenciais do crescimento espiritual. Esses negócios materiais são instrumentos, são recursos para que a nossa experiência, a experiência que vamos vivenciar aqui junto com a matéria, seja rica. E depois nós encontramos os negócios essenciais. Os negócios essenciais é aquele que Jesus estava falando lá no versículo. São os negócios do Pai. Por que são essenciais? Porque são as experiências vivenciadas que ficarão gravadas na essência, em nosso espírito imortal. Vivências que carregaremos conosco como aprendizados. Nos negócios essenciais, nós temos o quê? O cumprimento da vontade de Deus, a sintonia com a vontade do Pai, conforme a condição de cada um de nós, de acordo com a vivência, com a experiência que já conseguimos conquistar nas várias vidas que vivemos. Assim nós vamos percebendo que em todas as atividades materiais que fazemos, em todos os projetos materiais que realizamos, está a possibilidade de também cumprirmos a vontade de Deus, a vontade do Pai. Se analisarmos bem, os negócios do Pai que Jesus veio tratar é muito mais amplo, né? Considerando que Jesus é um espírito puro e estava em missão para trazer os negócios do Pai para o nosso conhecimento. Então, na condição de Jesus, esses negócios que ele veio tratar é muito mais amplo do que nós, né? Simples, em evolução, endividados, né? Podemos tratar no nosso dia a dia. Mas mesmo assim, como espíritos ainda longe de alcançar sequer os pés do mestre, né? Todos nós trazemos dentro das nossas pequenas condições evolutivas propostas de cumprimento dos desígnios de Deus, onde nós estivermos e na situação em que estivermos. Nós vamos desenvolvendo passo a passo esta capacidade de atender os desígnios de Deus, a vontade do Pai, os desígnios que Ele estabeleceu para cada um de nós. E como que é estabelecido isso? De acordo com as nossas condições de entendimento e de atendimento.
É aquele ditado, né? Deus não dá uma cruz mais pesada do que a nós podemos suportar, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. E por aí vai, né? Nesses ditados antigos, mas que tem lá suas verdades, né? Então, a vontade que o projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós está de acordo com as nossas condições de entendimento e de atendimento. Então, passo a passo, a gente consegue fazer com que essa vontade se cumpra. Mas para isso precisamos ter atenção em que tipo de negócios nós estamos interessados. Então, na nossa condição evolutiva, a questão material e espiritual é inseparável. Não existe pecado, né? Não é proibido. O que é preciso é que a gente aprenda a viver na matéria, utilizando os recursos materiais com foco no espírito, né? Um olho no gato e o outro no peixe, né? João, lá no capítulo 17 de João, no versículo 16, Jesus diz isso. Diz que os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Uma pequena diferença aí, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus ainda disse lá nesse capítulo que quando os discípulos conseguem cumprir as suas tarefas, visando as tarefas materiais, visando atingir também os objetivos espirituais, quer dizer, estão no mundo cumprindo os objetivos essenciais, as outras pessoas odiavam os discípulos. Está vendo como é complicado? Quando você quer fazer a vontade do Pai na honestidade, na retidão, sem prejudicar o próximo, aqueles que estão ao seu redor muitas vezes te criticam, te chamam de bobo, né? Por isso essa grande dificuldade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, Allan Kardec também nos fala sobre isso, quando ele comenta uma pergunta que está lá, essa questão 941. Kardec nos fala sobre o homem carnal, aquele que vive para o mundo, nas ilusões do mundo, nas ilusões da matéria, e depois ele fala do homem moral, aquele que se eleva acima das ilusões da matéria. O homem carnal vive inquieto, aflito, preocupado, e o homem moral já conquista aquela serenidade, apesar de estar no mundo, mas ele não é do mundo. Emmanuel, nesse capítulo aí do Caminho, Verdade e Vida, ele ressalta que nós, o homem do mundo, está muito preocupado, inquieto, envolvido pelos negócios da matéria, se esquecendo que são espíritos e que um dia vão ter que retornar para o plano espiritual em algum momento. Então, cuidado com esse mergulho na matéria, esquecendo que a nossa origem é espiritual, porque senão a gente se afoga na matéria, esquecendo que temos que retornar. E alguns, continua Emmanuel, né, se envolve tanto nesse mergulho material que passa a existência inteira observando a cotação das bolsas, estudando os mercados, e isso aí cria uma névoa na
visão, na nossa visão. Nossa visão fica nublada diante das realidades do espírito e vamos nos perdendo pelos caminhos no mundo. Quando isso ocorre, o que vai acontecendo conosco? A gente vai se tornando pessoas inquietas, ansiosas, aflitas, depressivas, angustiadas, nada está bom, né? Estamos sempre preocupados que vamos perder materialmente. Quando nós associamos a nossa felicidade com o cargo, com a situação financeira, com o prestígio, com o poder, a gente está sempre inquieto. Porque se algo acontece que nos faz perder algum desses itens, nós não temos estrutura espiritual para compreendermos os desafios. Que isso são a perda de algum desses itens, são apenas desafios que vão nos trazer aprendizados essenciais para o espírito imortal. E muitas vezes, quando acontece isso, a criatura foge da própria vida física, com altos prejuízos à sua evolução. Nessa pandemia, infelizmente, quantos empresários que perderam tudo e pularam de edifícios, fugiram da vida física como se fosse uma solução para resolver um problema material. Felizes os que fazem dos negócios no mundo, em qualquer profissão lícita, né? Porque se a profissão for ilícita, corrupção, roubalheira, por aí afora, é semeadura para dor, né? Mas se for uma profissão lícita, felizes os que fazem dos negócios do mundo, em qualquer uma delas, um meio de crescimento espiritual e atendimento à vontade de Deus, entendendo que todas as coisas no mundo, todos os negócios da matéria, do espírito, estão a serviço dos negócios do Pai. E isso que nós precisamos entender, que no mundo nós temos todos os recursos materiais para um aprendizado espiritual. Mas nós não podemos ficar prisioneiros desses recursos materiais. Quando nós despertamos para essa realidade do espírito, muda alguma coisa? Uma pequena coisa, né? Nós vamos continuar executando exatamente as mesmas profissões, os mesmos negócios, crescendo aqui materialmente, ser empreendedores na vida material, conquistando conforto, crescimento material. Vamos continuar estudando o mercado, vendo a cotação, porque tem gente que trabalha disso. Mas essas pessoas precisam entender, elas trabalham com isso, é o meio que eles têm para levar o pão de cada dia para sua casa, para sua família, às vezes conquista riquezas, conforto, segurança. Esse não é o problema, porque muitos trabalham com isso e vivem disso. O problema é quando isso toma conta de nós de tal forma que a nossa vida só se resume a isso. Nós passamos a ver só a prática material. Quando a vida só se resume a isso, nós esquecemos de verificar a cotação das bolsas nos nossos investimentos espirituais. Então é preciso dar uma paradinha. Como estão os nossos investimentos espirituais? Porque daqui a pouco a gente vai ter que ir lá bater na porta do banco de uma colônia espiritual, né? E chega lá, como está a minha conta aí? Né? Se tiver zerada, perdemos um grande tempo, né?
Então, estudar o mercado também não é problema. O problema é quando isso se torna uma esponja e nos suga por inteiro. E se nos suga por inteiro, nós esquecemos de verificar qual o mercado espiritual que nos aguarda. Então, perceberam que Jesus chama a atenção, né? Num simples versículo. Jesus nos chama a atenção para uma coisa que às vezes passa desapercebida por nós. Então nós precisamos entender que a matéria não é pecado, não é proibido, mas precisamos colocá-la na sua justa medida e na sua justa proporção em nossa vida. Emmanuel continua lá nesse capítulo dizendo que nas conquistas do mundo, no mundo do sucesso material, nós utilizamos maravilhosas atividades da inteligência, mas não podemos esquecer que todos esses movimentos são muito frágeis, são transitórios, as bolsas mais fortes caem, entram em crise, o comércio do mundo derruba, né? Muda demais. A gente sempre fala que a vida é como uma roda gigante, né? Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está no meio, outra hora a gente está embaixo. De vez em quando desce uma turma, sobe outra, né? Então, é isso que nós precisamos estar atentos. Infelizmente, tem muitos de nós que vão passar a existência sugados pelas coisas materiais. E quando a gente se lembra, às vezes já está às portas da desencarnação. É aí que o Espiritismo vem nos ajudar. Vem nos ajudar a entender que o melhor negócio para nós, encarnados na Terra, é utilizar todos os recursos materiais que a Terra nos concede como bênçãos para trabalharmos em nosso avanço espiritual, cumprindo a vontade de Deus a nosso respeito. Emmanuel ainda nos lembra que os negócios materiais permitem e nos ensina a fraternidade nos relacionamentos da troca e assim vivendo na matéria com os negócios terrenos e entendendo a nossa posição de espíritos, nós vamos conseguir enxergar qual o maior dos negócios de todos os tempos, quando nós tratamos de eternidade. Então, pessoal, vamos nos dedicar a esse objetivo essencial no nosso dia a dia. Utilizar os recursos da matéria para crescer essencialmente como espírito. Por isso que Jesus nos chama a atenção nesse versículo de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Façamos o mesmo, aproveitando as bênçãos da existência enquanto estivermos aqui. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que a gente reflita sobre isso, pense, analise e comece a focar naquilo que é essencial para o nosso espírito. Muita paz, fiquem todos com Deus, até um próximo sábado. Que assim seja.